Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom podermos nos encontrar uma vez mais e hoje, sexta-feira, finalizando o estudo desta semana, nós agradecemos a todos vocês que a cada dia estiveram ouvindo aqui os comentários e também estudado a palavra de Deus, e é isso que nós precisamos fazer a cada dia em nossa vida, termos comunhão com Deus. É isto que nos prepara para o encontro com o Senhor Jesus. Agradecemos a Deus por esse dia de vida, por este momento que vamos ter para estudar a sua palavra, e também agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô especial para Josiane Lima, é de Salvador, Bahia. Jocinir é de Lapa, no Paraná. Evanildo Coutinho é de Juara, no Mato Grosso. Ismael Visoto é de Boa Vista, em Roraima. José Francisco é de Sorriso, em Mato Grosso. Edivaldo e Ivonete são de Maringá, no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por este dia que estamos tendo, obrigado por este momento que iremos ter agora para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, que possamos ter a nossa mente aberta para entender a Tua Palavra e colocar em prática em nossa vida. Estejas, ó Pai, com cada um dos nossos irmãos e amigos, onde quer que eles se encontram, todos aqueles que estão estudando a Bíblia conosco a cada dia, que recebam de Ti a orientação, recebam de Ti forças para suportarem os problemas, as provações que enfrentam no seu dia a dia e que possamos juntos perseverar até o grande dia que o Senhor Jesus irá voltar. Abençoa aqueles que nos pedem orações. Tu sabes também os problemas que cada um tem. Faça, Senhor, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós estudamos o capítulo 6 do profeta Isaías e nós tivemos então a oportunidade de ver aqui neste capítulo 6, quando o rei Uzias morreu, provavelmente ali por volta do ano 740 antes de Cristo, foi a morte do rei Uzias. O rei Uzias, ele teve um reinado longo, foram 52 anos de reinado. É muito tempo, não é mesmo, irmãos? E ele foi um bom rei, ele fazia aquilo que era agradável a Deus, mas em determinado momento da sua vida, ele se sentindo que era o Todo-Poderoso, ele então foi até o templo para oferecer incenso ao Senhor. E ele cometeu um erro, um pecado. Por quê? Porque ele, como rei de Israel, ele sabia que somente os sacerdotes descendentes de Arão é que poderiam oferecer incenso. Uzias então foi repreendido pelos sacerdotes e ele ficou irado. Ele não gostou de ser chamado atenção, ele ficou furioso. E então não era permitido a ele profanar o santuário de Deus contra os protestos conjuntos daqueles que tinham autoridade. E então, enquanto Uzias estava ali, numa revolta que foi causada pela ira, ele foi subitamente ferido pelo juízo divino. Ele teve lepra, apareceu na sua testa a lepra. E então Uzias ficou apavorado, ele deixou aquele recinto do templo e nunca mais ele voltou a entrar no templo. Por quê? Estava leproso, ele foi afastado da cidade, foi morar numa casa isolada, e ali ele permaneceu até a sua morte, que durou alguns anos depois dele ter cometido esse pecado, de oferecer incenso, o que ele não deveria ter feito. E então, nós vemos que neste ano que o rei Uzias morreu,
Isaías recebeu o chamado para ser profeta para o povo de Deus. E Isaías, então, ele teve uma visão do santuário celestial. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele então viu, Isaías, ele viu como ele era indigno de estar na presença de Deus, como ele era pecador. E ele recebe então o chamado para que ele pudesse ser um profeta para o povo de Deus. E aqueles anjos, os serafins que ele viu voando, com 6 asas que cobriam, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, com 2 eles voavam, e eles falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Deus é tremendo, irmãos. Quantas vezes nós temos agido como Uzias, feito aquilo que nós não deveremos fazer, que não cabe a nós. Às vezes nós nos sentimos prepotentes, nós achamos que nós podemos fazer porque os outros fazem também, mas, assim como Isaías, que ele reconheceu que ele era indigno, ele era pecador, nós também precisamos reconhecer que em qualquer lugar que nós estivermos, nós estamos na presença de um Deus Santo, não é somente no templo, não é somente na igreja. Em qualquer lugar nós estamos na presença de um Deus Santo. Por quê? Porque nós fomos chamados por esse Deus. E como é que nós temos agido, irmãos, não somente dentro da igreja, mas fora da igreja? Nas nossas conversas, no nosso relacionamento com os nossos amigos, colegas de trabalho, como é que nós temos agido com a nossa família, nos nossos negócios, temos sido nós corretos? Deus, ele está presente em todos os lugares. Vocês se lembram quando Moisés foi chamado? Deus disse para ele: tira as sandálias, porque você está num lugar santo. Irmãos, quando nós dermos conta de que nós vivemos na presença de um Deus Santo, nós vamos cair de joelhos diante de Deus e pedir a Ele forças para que nós possamos estar trilhando nesse caminho que Ele nos chamou para trilhar. E então, Isaías, ele falou: estou perdido. Isto é o meu fim, disse Isaías aqui no capítulo 6. Eu sou um homem de lábios impuros e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ninguém tinha por si próprio poder ou autoridade para se julgar santo para estar na presença de Deus. E então o anjo tomou uma brasa viva do altar com a tenaz, tocou nos lábios do profeta Isaías. Por certo, claro, ele sentiu dores, mas aquela brasa não foi tocada ali para ferir, para machucar Isaías, não. Foi para purificar os pecados de Isaías. Aí agora sim, Deus perguntou: a quem enviarei? E Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, Deus está nos chamando para uma grande missão. Temos nós nos dado conta da grande responsabilidade que todos nós que um dia aceitamos a Jesus temos perante Deus e também perante as pessoas? Temos nós pensado da grande responsabilidade que nós temos de deixar que Jesus transpareça em todos os nossos atos, em todas as nossas palavras, em tudo que nós fizermos, que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e não o nosso nome? Mas muitas das vezes as pessoas estão buscando glórias para si mesmas, estão se sentindo as pessoas capazes de fazer aquilo que somente Deus pode fazer. E então nós somos chamados a refletir como é que nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo. E temos nós, amigos e irmãos, sido transformados pelo poder do Espírito Santo, assim como Isaías foi transformado quando foi tocado por aquela brasa viva do altar, se tornou uma nova pessoa, estava disposto agora a ir aonde Deus mandasse. Temos nós, amigos e irmãos, sido uma nova criatura.
temos deixado para trás a nossa velha vida de pecado, os nossos maus costumes, temos nós vivido de acordo com os princípios da palavra de Deus? Deus, Ele quer, irmãos, nos usar, mas Ele só poderá nos usar a partir do momento em que nós nos humilharmos, reconhecermos que nós não somos ninguém, não temos poder nenhum em nós. E então, somente assim, depois que nós reconhecermos que somos falhos, pecadores e que necessitamos de um poder exterior que vem de fora para fazer a obra em nós, somente aí que Deus poderá nos usar. Assim como Isaías foi usado, nós vamos estar vendo ainda nas próximas semanas todo o trabalho que Isaías fez junto ao povo de Deus como profeta. Assim como Isaías foi usado, Deus também, Ele quer usar a cada um de nós. E não nos esqueçamos, vivemos na presença de um Deus santo, que requer que nós também sejamos santos, assim como Ele é santo. Jesus quer realizar uma mudança em cada um de nós, mas para isso é necessário que nós digamos a Ele: Senhor, sou pecador, não mereço, faça em mim a Tua vontade e não a minha vontade. Aí sim, a partir do momento em que Jesus for entronizado em nossa vida, for o primeiro e único em nossa vida, aí sim seremos usados para essa missão que Ele nos confiou. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco esta semana estudando a Bíblia. Voltaremos no domingo dando sequência a esta série, Isaías, Mensagens de Consolo. Desejamos a todos vocês um feliz sábado, um bom final de semana, e no domingo então já estaremos aqui e vamos falar um pouquinho do que acontece conosco quando o nosso mundo desmorona. Não nos esqueçamos, eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.